acho que o acidente é muito importante no meu trabalho. E essa melancolia, eu acho que está muito ligado também à rua. O facto das peças desaparecerem, irem-se desgastando, as paredes irem caindo, e isso dá-me essa melancolia. A invadir Sim, os vossos trabalhos. É tão bonito. O Bordal 2 falava-me disso. Às vezes é um musgo, vou lá e tem cores diferentes por causa do musgo e dos líquidos que, entretanto, ocuparam aquilo. Sim, tenho uma peça na Amadora do Hugo que está completamente engolida pela natureza. Eu adoro, porque é a vida. Diz que nasceu já a pintar com os dedos. Filha de pintores, Tamara Alves, porventura uma das mais conhecidas artistas plásticas de arte urbana em Portugal, foi há uma década premiada por Júlio Pomar. Tornou-se há 15 anos artista de rua, apesar da sua formação académica clássica. Dona de uma grande mão e de um trabalho visceral em muitos suportes, coube-lhe inaugurar o ano da Galeria Underdogs de Vils com a exposição individual And Your Flash Becomes a Poem, patente em Marvila até 8 de março. Olá, Tamara, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Muito obrigada e obrigada pelo convite e pelas palavras. É um prazer estar a falar contigo. Gosto sempre de ter com pessoas talentosas, a conversa é mais fácil. Tu és algarvia, nasceste em Portimão, de onde vieste, aliás, com 18 anos, se não me engano, para Lisboa, para estudar. Sim, na realidade fui estudar para as Caldas da Rainha. É verdade, estiveste lá na ESAD. Estive na ESAD, sim. Sim, e tiraste lá mesmo a parte toda de técnicas, aprendeste lá artes plásticas, no fundo. Sim, foi artes plásticas, exato. E depois ainda fui para o Porto, tirei um mestrado em Práticas Artísticas Contemporâneas, nas Belas Artes. Ainda fiquei lá a viver 4 anos e depois... Com esta tese do ativismo político em contexto urbano, era a tua tese? Ativismo plástico em contexto urbano. Sim. Plástico? Plástico, sim. Pronto, isso é importante. Era uma forma de dizer arte urbana. Exatamente. Um eufemismo para a arte urbana. Muito bem, mas eu quero voltar atrás, porque eu disse, já tinhas nascido a pintar com os dedos. Isto é uma história que a tua mãe conta. O pai e a mãe pintores ajuda muito para seres artista. Claro, e na realidade arte. Sim, que eu comecei a desenhar e tenho alguns desenhos dessa altura que antes ainda de começar a falar. Fazia galinhas que eram os triângulos com bolinhas, que eram desenhos complexos, que eu também dizia, estão complexos, porque isto eram desenhos mais complicados, digamos assim, mais complexos do que os miúdos e as miúdas da idade dela. Era o que diziam assim, e pronto, eu fico orgulhosa disso também. É giro. Porque o desenho sempre fez parte do meu dia-a-dia. Como eu estava bem, era sentada a desenhar e a pintar e a arriscar por todo lado. Os teus pais têm uma coisa também muito gira, que era quando faziam obras, uma parede e abaixo, e pediam-te a ti e ao teu irmão para escrevinhem, pintem à vontade, desenhem. Isso sim, é ótimo. Tenho registros fotográficos disso e ainda existem pinturas minhas nas paredes de casa. Que giro. Sim. Então são os teus primeiros murais. São os meus primeiros murais. Que idade tinhas? 6, 7, 8, 9, acho que o último é de Ninguém começou tão cedo, não. É incrível. Mostraste, portanto, esta grande capacidade para o desenho complexo, como dizem as tuas entrevistas, que eu acho muito giro. Mas tinhas esta coisa da curiosidade pelas cores. De onde vêm as cores? E aí o teu pai deu-te uma ajuda? Sim, o meu pai tinha a capacidade de dar assim umas respostas muito zen, muito japonesas, muito filosóficas. Então eu lembro-me uma vez de lhe perguntar de onde vêm as cores. E ele responde-me: tu quando vais para a rua brincar não te sujas. E aquilo ficou a ressoar em mim quase como... Pronto, a arte faz parte do dia-a-dia, não é? Da existência. Uma coisa intuitiva da vida, da rua. E da rua é engraçado. Sim, acho que é tão bonito e acaba por me dar uma sensação também de pertença. A natureza dá-nos tudo e se eu necessitar de uma cor, se eu me arranhar e cai o sangue vermelho, o verde das plantas ou o amarelo de umas pétalas... Ou seja, existe, não é? A arte faz parte da nossa vivência. Não é algo que é fabricado. Que é artificial, não é? Exatamente. Que é artificial. Muito giro. Existe na experiência do mundo, não é? Ao longo dos anos, existe no dia-a-dia das pessoas. É engraçado teres-te percebido isso. Portanto, tens lá desenhos desde os 8, 9 anos, desenhos em tua casa também. Sim, galinhas desde os 2. Estão assinados? Devias assinar, porque um dia já valia muito dinheiro. Um dia já vale, se calhar. Eu acho que na altura não conseguia assinar. Pois, isso eu percebo, mas depois mais tarde para dizer, são mesmo meus, está aqui. Sim, Tamara. na parede acho que tem lá um TA.
Pronto. Vocês visitavam muito. É engraçado porque quando tu dizes que como nós morávamos perto da Praia do Carvoeiro e, no fundo, na questão das artes não se passava nada ou quase nada. E, portanto, vocês viajavam muito, iam ver exposições em Lagos e em Lisboa, os teus pais levavam-vos... Na realidade, os nossos fins de semana eram passados, ou seja, não com tanta frequência como era desejado, mas muitas vezes era sempre, íamos ao Centro Cultural de Lagos ver as exposições, onde havia alguma coisa íamos ver. Cada vez que havia a oportunidade de vir a Lisboa, não só passávamos muito tempo na Gulbenkian. Que incrível. Lembro-me perfeitamente de ser atacada pelos patos. Nos jardins maravilhosos. Sim, quando estava a lanchar, a comer o meu bolo. E comecei muito cedo a desenvolver uma grande curiosidade pelos grafitis que via na parede, porque era diferente. Estamos a falar, obviamente, antes do ano 2000, por exemplo. Então, o meu pai e a minha mãe levavam-me a mim e ao meu irmão a fazer a linha de comboio de Cascais para ver mais. E colecionava fotografias, eu conseguia. Sim. Já tinhas esse prazer e essa percepção. É engraçado. Tiveste bons professores de desenho, Tamara? Tive muitos bons professores, tenho muito boas referências e tenho professores que me ajudaram muito a tomar as decisões certas ao longo da vida. Não só a mentoria dos meus pais, mas como tinha uma professora na escola secundária de artes que me incentivou muito a não escolher algo preocupada com ter um ordenado fixo. Porque havia uma ideia de, mesmo os meus pais sendo artistas, se calhar devias ir para a arquitetura ou design ou qualquer coisa um bocadinho mais estável. Sabiam a precariedade que era, e então antigamente ainda mais. Sim, e ela dizia, não podes deixar isto de parte. E reconhecia o teu talento e dizia, não deixes afogar esse talento numa coisa mercantilista ou economista. Um beijinho à Noémia. Noémia, fica aqui esta homenagem incrível. E depois na faculdade também tive muitos professores que me marcaram e que me inspiraram bastante. Muito boa. É engraçado que tu fizeste uma formação muito clássica, eu falei nisso, que não é nada habitual numa street artist, não é? Quer dizer, eu acho importantíssimo que recebeste técnica. Exato. A formação académica, mas na realidade, quando eu cheguei às Caldas da Rainha, não tivemos aulas, ou seja, tínhamos aulas de desenho, mas não tínhamos aquelas aulas intensivas de aprender as técnicas de pintura. Então era um bocadinho mais a descoberta e a desconstrução, porque eu quando fui para a faculdade pensava, porque vinha de um meio que me diziam desenhas tão bem, fazes isto tão bem, devias ser artista, e quando chego lá pensar, eu desenho os meus cães, os meus lobos, os meus bichinhos, as minhas galinhas, faço retrato, adoro, e vou-me safar, e cheguei lá e não, e lutei, e aquilo foi um processo de desconstrução para mim bastante gigante, sim. Foi maravilhoso, eu adivinha, tinha colegas que queriam fazer performance, o que é performance? O que é... tudo era válido. Sim, sim. Tu fizeste o Erasmus em Birmingham, no Reino Unido. Aí foi o prazer, ou o deliciaste com a arte urbana, nasceu aí? Ou já vinha de cá, já levavas de cá? Já levava de cá, mas lá tinha um contacto, porque Birmingham na altura era a capital da cultura, se não me engano, por exemplo, e era a segunda maior cidade em Inglaterra, e havia tudo aquilo que estava ligado à cultura do hip-hop, eu tinha a sair de casa. Ou seja, tinha o breakdance, tinha a grafite, e os meus professores lá diziam, tens de ir para o bairro para ver bairros perigosos, tens de ir para o bairro para te inspirar e tirar fotografias. Eu, Estavas segura? Sentias segura? Sim, sempre me senti segura, sim. E andava sempre com a minha máquina fotográfica atrás. Eu não me considero boa fotógrafa, mas a ideia de colecionar pessoas, colecionar experiências. Tu ainda hoje fazes isso. É uma coisa que tu dizes, quando te perguntam o que é que te inspira, tu dizes a poesia, o Alberto, retiras muitas referências da poesia, e também fotografias. Tu fotografas amigos teus, que muitas vezes usas depois nos quadros. Sim, já usei mais, depois comecei a lidar um bocadinho, ou seja, era difícil para mim abstrair-me um pouco distanciar-me da identidade. Da personalidade das pessoas que fotografavas. Sim. Então comecei a desconstruir os retratos. Mas sim... Portanto, a tratá-los de maneira a não ficassem não ser ninguém, muito identificados. Assim. Exato. E desenho muito, e às vezes vou ou seja, como é que é dizer? Reciclo caras. Que giro, Reaproveitas e reinventas as caras. Sim, para mim não é importante a identidade, mas sim a intenção e o que a peça representa.
Boa. E tu, de facto, para caras, eu acho que muitos artistas chocam com isso, é a parte mais difícil, mas tu acho que tens uma certa facilidade, também tens uns anos de prática e tens muito jeito, eu gosto imenso das tuas caras, adoro. E depois às vezes todas rasgadas e é assim mesmo, identificadas, não identificadas, que só faltam bocados, mas sempre pessoas, as feições, tu tens uma maneira de desenhar extraordinária que eu gosto muito, muito, muito. Obrigada. Muito bem, estávamos a falar deste ativismo plástico, então, em contexto urbano. Vieste para morar em Lisboa aos 18 anos. Em Lisboa só vim em 2010, estou cá há 15. Há 15? Sim, foi Caldas da Rainha, Porto, ou seja, um bocadinho por todo lado. Uhum. É engraçado porque, digamos que em 2010 é que começaste, de facto, a pintar murais, por exemplo. Sim, assim. já tinha, quando havia possibilidade de tentar pintar uma parede, fazer alguma coisa, participar, por exemplo, no festival Se Esta Rua Fosse Minha, no Porto, já tinha feito, mas como não era possível deixar nada permanente, porque política e então eram sempre instalações, eram temporárias. E quando vim para Lisboa tive imediatamente um convite da parte da GAU, da Galeria de Arte Urbana, para fazer o meu primeiro mural. O Hugo tem cá passado muitas vezes, gosto muito de conversar com ele e faz estes roteiros e tudo, é incrível, estão muito bem cotados também no apoio que eles dão, tem sido extraordinário. Claro, e apanhei exatamente quando a arte urbana começou a ser valorizada e surgir em paredes e tu foste as pioneiras, quer dizer, e entre mulheres vocês eram para aí uns 4 ou 5 o máximo nos últimos anos e às vezes tu passaste aí um mau bocado na altura em que ser mulher e ser artista de rua era uma coisa complicada, achavam que era uma coisa masculina para homens, andar à noite, esconder-se e que as perguntas eram sempre as mesmas, porquê que não há mais mulheres, porquê que são tão poucas? E tu já estavas um bocadinho farta desse discurso, eu acho. Sim, eu acho que na realidade nós todos sabemos porque que as mulheres tinham papéis designados e ainda bem que hoje há muito mais artistas, porque não é o facto de ser homem ou mulher, é o facto de às vezes acharmos que não podemos fazê-lo. Ou porque... Claro. E chegou-te a acontecer coisas horríveis do género, olha, uma de vocês vem para aqui e fingir que pinta. Sim. Na altura... Só porque é preciso um quórum qualquer, ou para dizer que havia mulheres também. Por vezes já podemos estar a precisar de dinheiro para pagar as contas e ok, só vou aceitar. Por causa disso, claro, obviamente. Sim. Então, não é fácil, a linha de ação não é fácil, as pessoas têm que se agarrar. Durante muito tempo eu sinto que a motivação não me cruzava. É que é mau, quer dizer, o terem precisarem de fazer isso, quer dizer, é ridículo hoje em dia. Penso, será que espero que já não seja possível, mas será que... acho que não, acho que hoje já temos outra forma de nos defender e durante muito tempo eu não me cruzava com as minhas colegas e amigas artistas porque era uma por festival aqui, ou seja, onde uma não ia, a outra ia e então nunca nos cruzávamos, agora as coisas estão diferentes. E tu tens coisas com a Cruella também. Sim, adoro. É engraçado, tem coisas muito curiosas as duas. A academia, de facto, digamos assim, esta faculdade foi um bocadinho o ponto de viragem, a necessidade de definir uma linguagem própria, percebeste isso, o testar materiais, os conceitos e ideias, o questionamento, a desconstrução, mas tu começaste em galeria mesmo, o princípio do teu percurso artístico, a usar signos de rua, mas em galeria. Sim, os meus trabalhos do final de curso já é quase como se arrancasse as paredes para dentro, para a tela, assim, tudo o que eu conseguia fazer, e mesmo fiz um mural, foi o meu primeiro, foi nos Silos, nas Caldas da Rainha, como projeto de final de curso, mas obviamente que depois... E estamos em que ano? Em que ano é que isso foi mais ou menos? Estamos em 2006. Que sim. Então não havia... Ainda existe? Não havia festivais de arte urbana. Não, esse Brosa não existe. Mas não havia os iminentes, não havia estas coisas? Sim, não havia nada. Não havia... Eu lembro-me dos primeiros murais sem ser grafite, estou a falar de pintura mural, aqui em Lisboa, quando convidaram os Gêmeos e o Blue para fazer... uma espécie de restauro de prédios em devolutos. Devolutos, exatamente. E depois começaram a aparecer mais coisas. Grande na Fonte Espírito Miguel, por exemplo, agora já finalmente tiraram, ao fim de não sei quantos anos. Não deviam ter tirado, acho eu, mas aquilo está de fato em obras agora e tiveram que sair aquele dos Gêmeos dos brasileiros. E eu acho que faz parte. Esta efemeridade é uma coisa que eu pergunto sempre a vocês, a street artists, não vos faz impressão? E eles me dizem que não, faz parte, está no ADN de um street artist. Eu pensei, mas há uns que... E uma vez ficou com o Gau, exatamente, fazer um percurso por Lisboa
eles têm esses torroteiros muito bem feitos e de facto há coisas lindas. Morreram a sério, mas isto não vai ficar aqui sempre. Há umas que sim, há outras que não. Eu lembro de um do Vils, por exemplo, ali junto a Alcântara, que de facto em um ano foi tudo demolido e foi reconstruído ali um prédio. Sim. E pensei, mas isto é uma pena isto ir embora. E o trabalhar aqui isto dá. Eu, pois, está bem, mas está no ADN da street art. Está, e mesmo enquanto artista, nós, a partir do momento que terminamos uma obra, estamos prontos para tentar fazer melhor. E eu acho que o facto dela também desaparecer ajuda-vos a... Sim. Não vou sempre voltar àquele passado. Eu costumava relacioná-los com castelos de areia na praia. Exatamente. Depois mandalas tibetanas. Eu acho que faz parte. Eu acho que temos de fazer esse processo de distanciamento da obra, que é importante. Boa, está bem, não deve ser fácil às vezes. A rua, então, onde dás corpo às mensagens em que acreditas. Começaste a pintar na rua, então, onde a mensagem tem que ser um bocadinho mais direta, mais forte. Já tinhas escolhido a rua como tela. A rua, no fundo, como uma galeria a céu aberto, não elitista, uma tela de exposição gigantesca. Toda a gente está de olhos postos na rua agora. E, de facto, dizes, o espaço público começou a chamar-te. Tinhas mesmo coisas para transmitir e preferiste a grande escala. Sim, apesar de ter imensas vertigens... Isso é ótimo. Tu dizes, até ao princípio, a ter 13 graus num escadote já ficava a arfar. Sim, mas eu acho que só é incrível. Só comecei a provar-me 14 metros, 15, 20 metros. É impressionante. Mais, acho que a última que fiz, a do Brasil, tinha 36 metros de altura. Meu Deus! Sim, essa sofri um bocadinho. Mas tu continuas com vertigem, como é que fazes? Sumos agora? Dominas? Já sabes controlar isso? Eu levo sempre, se calhar, ali um dia para me habituar, mesmo que tenha só 10 metros só. Só, exato. Sim, vai ficando um bocadinho melhor. Desde que haja segurança, mas só me provou que eu gosto mais daquilo que faço do que dos meus bentos. Exatamente. Dos teus sofrimentos escondidos. E é nem por mim, é para deixar a peça na rua, não é? Claro. Dizes tu uma vez que o momento que te marcou foi quando escreveste animal na face de um dos teus retratos. Este manifesto. Porquê? Porquê é que era importante animal? Tu de facto tens muitas coisas, cá estão, vêm os tigres e vêm os lobos. Sim. Este está no Panorâmico de Monsanto. Exatamente. E fiz no âmbito do Festival Iminente. Exatamente, de Underdogs. E eu acho que a partir do momento que eu fiz, senti uma libertação enorme. Como se tivesse foi um statement, foi um manifesto do meu trabalho é este. É estarmos em contacto com o nosso lado mais instintivo. Que era exatamente esse desenho? Que era o quê? É face de uma mulher. Ok. Que tem umas flechas... cravadas? Sim, eu gosto da ideia de criar uma espécie... um sentimento ambíguo. Ela, ao ter animal escrito na testa, ela pode ser o predador. Foi algo que comecei a fazer muito de forma instintiva, mas depois comecei a perceber que era importante desconstruir esta narrativa também da representação feminina no meio da arte. Giro. Há de facto uma fascinada pela estética de rua e contexto urbano. Preferes ignorar espaços convencionais, tal como galerias ou museus, para apresentar o teu trabalho na rua e em espaços públicos. Os animais, as mulheres nuas. Mas é engraçado porque tu, ao mesmo tempo, não gostas de passar em mensagens negativas, digamos assim. Tu tens muito de paixão, muito de amor nos teus quadros, nas tuas representações. É giro. É sentimentos fortes. Sentimentos fortes, sensações fortes, amor. O ser humano já é feito de tudo, não é? É feito de dor, de perda, mas também é feito de amor. E acho que é mais importante para mim realçar, se calhar, esses sentimentos, para nos conectarmos ao nosso lado instintivo, primal, animal, mas positivo. E eu não gosto de apontar o dedo a ninguém, nem de dizer o que é que as pessoas estão a fazer de errado. Quem sou eu? Prefiro inspirar e levantar questões, desassossegar, inquietar. As minhas palavras preferidas. Não, exato. Já vi que gostas muito de poesia também. Eu sei que tu gostas. Entre as tuas mensagens principais, Tamara, podia dizer que esta do saber amar, saber dormir, saber chorar, é muito importante para ti? Eu acho que é muito importante. Somos completos se o fizermos, faz parte de nós, todos nós seres humanos, seres imperfeitos. Faz parte. Muito bem. Tamara Alves, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Até já.
estamos a conversar com Tamara Alves, ela é a street artist que inaugura o ano na Galeria Underdogs de Vils com a exposição And Your Flesh Becomes a Poem, que vai estar patente em Marvila até 8 de março, 8 ou até se calhar 15. Sim, as pessoas vão estando atentas, mais Sim. uma semana ou duas, ou talvez 3, e a coisa fica lá, é possível ver. E de facto eu fui e recomendo vivamente, vale muito, muito a pena ver. Estás aliada a uma galeria muito, muito boa, esta plataforma cultural que o Alexandre Farto, o Vils e a Pauline Fossel montaram. Já tinhas sido convidada por eles para participar, como por exemplo falaste nisso no Festival Iminente, por exemplo, e sim, já sim. tinhas umas... E fez exatamente 5 anos no dia que inaugurei esta exposição, que fiz a minha primeira exposição com eles. Uma exposição em nome próprio que tinhas lá, When the Rest of the World Has Gone to Sleep, da Cápsula, uma homenagem que tu fizeste aí às criaturas da noite, ao grande feminino e o animal, também voltou. Uma ideia também de fragilidade. Aqui já se passava muito esta ideia tua da fragilidade, das coisas rasgadas ou pintadas de negras, aguarelas. Sim, também é passa uma noção que te atravessa os teus trabalhos, esta uma fragilidade. história pela noite, a noite enquanto cenário, os animais, e depois eventualmente os rostos e os retratos rasgados e essa fragilidade do papel que transpus depois literalmente, né? Rasgando as peças e outras peças que se foram desenvolvendo a partir daí. Acho que o acidente é muito importante no meu trabalho e essa melancolia, eu acho que está muito ligado também à rua, o facto das peças desaparecerem, irem-se desgastando, as paredes irem caindo, e isso dá-me essa natureza melancolia. a invadir Sim, os vossos trabalhos. É tão bonito. O Bordal 2 falava-me disso, às vezes é um musgo, vou lá e tem cores diferentes por causa do musgo e dos líquidos que entretanto ocuparam aquilo. Sim, tenho uma peça na Amadora, É no Hugo, que está completamente engolida pela natureza, eu adoro, porque é a vida. Fazem lembrar os templos do Vietnã e do Camboja com as raízes que entraram pela... Sim. É tão bonito isso, essa ligação à arquitetura e a natureza querem lá saber de nós, não é? E entram por ali e fazem o seu... tomam conta e tomam posse. É muito engraçado. De resto, sempre foste independente. Foste a primeira que estiveste associada a uma galeria. A primeira vez que estiveste associada a uma galeria foi nesta Underdogs. Sim, já colaborei com outras. Mas, de facto, esta Underdogs faz todo o sentido para ti, quer dizer, acho que tens de ser a pessoa convidada outra vez. Acho que sim, porque tem tudo a ver contigo. Claro que sim. Ao contrário da rua, onde tudo é muito rápido, são palavras tuas, numa galeria há mais tempo para contemplar a peça e assim podem ter uma história mais calma, mais profunda, com maior leitura. Isso é verdade, a pessoa pode estar ali, parar e bom, na rua também, obviamente, mas ali é outra escala que eu acho que onde também estás muito bem e passas muito bem. É outra escala e também, para mim também, na rua as peças são feitas também muito rápido e a partir do momento que eu termino deixam de ser minhas, mas as peças que estão numa galeria já são feitas com outra liberdade, outro tempo, um cuidado, uma história que é montada. Tu tens colecionadores, por exemplo, conheces os teus colecionadores? Sim, alguns gostas conheço, de conhecer? Sim, gosto. Fizemos uma coisa gira há uns tempos que eles foram ao meu ateliê tomar um pequeno almoço. Que portanto, também fazes coisas em pequeno formato, se for preciso, e que assinas e eles compram? Sim. Faz parte também, não é? Claro. Sempre tiveste também um trabalho para pequenos formatos, o que é engraçado. Concretamente, nesta exposição que tens agora na Underdogs, houve também um catálogo, que se não me engano, eu digo houve porque se não me engano está esgotado, mas isto acho que não há neste momento, mas é uma coisa que eles podem reeditar, acho que sim. Nós fizemos um livro de artista que saiu em setembro. Não sei se o catálogo... Que tinha outras coisas suas também, não é? Sim, assim maiorzinho. Acaba por reunir uma coleção dos trabalhos. melhores trabalhos, sim. E estou muito orgulhosa. Acho que como objeto de livro, não é? Já que a poesia é tão importante e a literatura... Exatamente. Ter um objeto de livro é um sonho tornado realidade. O que é que tem a street art, Tamara, de tão único? Porque é que é tão diferente e tão importante? Não só em relação às pinturas ou outros géneros de artes, mas às artes em geral. Porque é que é assim Eu acho que, pelo menos da forma quando eu comecei a ir para a rua, eu e muitos dos meus colegas, havia uma espécie de liberdade. Nós, quando íamos para a rua, estávamos a independentizar das galerias e do circuito comercial, digamos assim. E comercial. E o contexto, os sons, as pessoas, as reações é muito diferente, porque as galerias e os museus têm dias gratuitos, a maior parte das galerias são de entrada gratuita, mas é preciso
habituar toda a gente a lá ir. Exatamente. É preciso tornar isso hábito, rotina e... Democratizar a arte, é verdade, tão importante. Exato. E quando nós estamos na rua, ela pode ser vista por um mero acidente. Exato. E eu acho que é isso que faz a Street Art tão única. Sim. Ver sem querer, se quiseres. Ver sem querer. Ao passo que uma galeria tens de ir, é diferente. Sim, e ela vive muito das pessoas que vivem ao seu redor e das pessoas que tomam conta das paredes e que contam as histórias. Eu no outro dia estava a ver uma reportagem que me enviaram de uma parede que fiz na Corunha, e a minha vizinha, porque era a vizinha da parede, era a pessoa que me oferecia a casa de banho quando eu necessitava, porque às vezes estas logísticas não pensamos nisto, mas são necessárias. E por causa da parede ela esteve a falar, foi entrevistada e estava toda bonita e senti o orgulho dela a falar da minha parede e tinha orgulho em ver a peça pela janela. E ela tinha um quadro através da sua janela. Isso, exatamente. Sim, muito bonito para mim ver o orgulho que ela tinha na peça. Giro. E o quadro era o teu quadro que estava ali pintado. E se calhar mais pessoas podem dizer isso. Mais pessoas teriam acesso ao quadro, não é? Tinham o mesmo quadro em casa. Sim. É engraçado. Sim. Isso é muito giro. E é engraçado porque estas... Tu não gostas de contar histórias agressivas, já disseste isso. Contas histórias com sensações fortes, mas positivas. Tu pintas estes grandes murais e grandes paredes. Agora fiquei a pensar noutra dos 36 metros. Tu pintas sempre sozinho ou pedes ajuda? Estou habituada a pintar sozinha. Ultimamente estou a habituar-me, estou a tentar ter ajuda. Acho que é um defeito. A quem é que tu pedes? Combinas com quem organiza o festival ou com a Câmara da Amadora ou quem for? Quando fomos para o Brasil foi um projeto também graças à Galeria Underdogs, porque foi um projeto, eu fui com outro artista, o Nuno Viegas, e cada um de nós foi com um assistente. O meu assistente trabalha com a galeria e já tinha trabalhado com ele. Ou seja, há coisas que só eu que posso fazer, porque trabalho muito com as mãos, não é? Não é um desenho muito gráfico, é muito pincelado. Sim. E tinha de deixar partes que ele conseguisse fazer. Mas pronto, às vezes temos... É a comunicação, mas depois é uma grande escala, quando é encher já podes... Quando é encher é mais fácil. Como os próprios, o Dalí e todos faziam, não é? Nos ateliês, havia quem depois o enchimento depois pode ser outra pessoa, não é obrigatório. Há outra coisa que tu não... Mas há uma coisa que tu não gostas que é, chateia-te, quando há censura nos seus trabalhos. Aconteceu esta coisa no Hospital dos Capuchos, aconteceu uma coisa, pintaram uns peitos de uma mulher, como é que isso foi? Não, eles taparam os peitos, eles pintaram sutiãs, mas estavam tão bem feitos que podiam ter sido feitos por mim, porque usaram uns marcadores que pareciam mesmo, o meu traço foi giro. E eram... Tu dizes, estava muito bem feito, mas não gosto, chateou-me. Chateou-me porque eu acho que o Nu tinha um propósito naquele mural. Exatamente. E isso chateia-me. Porque uma coisa é pegarem por cima, riscarem, pintarem... Fazerem bigodes. Sim, não, isso é ok. Mas quando retiram o propósito e a intenção do trabalho... Desconstruíram, não é? Isso é diferente, afeta tudo. Se fizeram sutiãs nas mulheres, podiam tapar os mamilos dos homens. Exatamente. Agora comem todos. Sim. Entretanto já desapareceram, porque o marcador não tinha assim tanta qualidade, por isso os nus voltaram. A própria natureza encarregou-se de voltar a pôr a pureza original. Muito bem, estamos agora a falar aqui em 2018, isto já faz 7 anos, é impressionante. O contentor da Regata de Portugal, por exemplo, foste cá está, a única mulher, houve 8 artistas convidados, foste a única mulher. Fizeste aquela coisa da Olá, com os barquinhos. Olá, amor. Olá, amor, exatamente. Adorei, porque eu adoro gelados, estou aqui adoro gelados, e para mim ter representado a Olá foi espetacular. Foi tu que escolheste o contentor que era? Porque isto era contentores pelos patronos, os patrocinadores da primeira edição deste evento? Não fui eu que escolhi, mas eu agora já não me lembro bem, mas acho que nós dizíamos mais ou menos quais é que nós gostávamos, depois a marca acabava por escolher o artista. Ok, pronto, então ainda bem. Não tenho onde já tinhas o tigre de facto é para ti tinha de estar presente do teu universo, uma figura do teu universo. Sim, o tigre começa com uma inspiração na arte japonesa, e na altura que eu estava a fazer muitos retratos dos meus amigos e precisava de me distanciar, comecei a substituir as cabeças, as caras deles por tigres. E lobos e comecei a sentir aquele rugido e fazia sentido para mim e continuei a usar os animais como... E também és muito inspirada nas tatuagens, não há? Nos desenhos das tatuagens, é uma coisa que te inspira? Sim, essas tatuagens, as tatuagens chinesas e japonesas, bastante. E houve uma altura que os meus amigos ofereceram-me uma máquina de tatuar, já há muito tempo. Chegaste a fazer? Sim, de vez em quando, sim. Ainda sabes.
Em 2020 veio então esta exposição na Underdogs. Antes tinha estado em 2019, por exemplo, no Iminente, foi tal o Animal, que a gente falou há bocadinho. No ano 2020 também outra vez o Iminente, com Until You, and I Died, and Died, and Died Again. Em 21 tiveste esta na Galeria Municipal de Arte Artur Boal, na Amadora, But First Some Rebellion. Tinhas pintado até um pequeno quiosque. Tu gostas de experimentar estas coisas diferentes de tudo? O quiosque foi uma experiência, para ti, inédita, de certeza. Sim, foi o formato. O quiosque, aliás, tinha duas partes. Tinha uma parte onde se colocam os muppies. Esse ainda existe. O outro acabou por desaparecer por causa das condições do material. Mas sim, gosto, não me chateia. Eu acho que não sou aquele tipo de artista que precisa ter uma tela plana, limpa. Eu gosto de assumir as janelas do edifício e eu gosto de que a peça faça parte. Ok. Estamos a pensar, estou em 2021, estou a ver este We Are The Flowers, no Festival do Montijo. Em 22 houve aquela participação dos 48 artistas, 48 anos de liberdade. Tu gostaste muito disso, mas pensa que tu gostaste muito. É quase como carregar... pensar na ter nos ombros um pouco daquilo que da herança que nós temos dos artistas que tinham pintado atrás, e nós 50 anos conseguimos fazê-lo novamente e ser uma das artistas convidadas para o fazer. É uma honra tremenda. E pensaste na liberdade, que é muito giro isto. Para ti foi uma altura em que quando estavas a fazer aquilo de certeza que estavas a pensar na liberdade interior, espiritual, coletivamente. Dizes tu, o ser humano estava constantemente em busca da libertação dessa liberdade, e depois a pensar o que é a liberdade hoje em dia. Hoje não pensas um bocadinho nisso? Hoje que temos um mundo, e a arte também tem um papel importante aqui, um mundo tão complicado, com presidentes tão complicados e guerras a decorrer. A liberdade e a arte não têm aqui um papel super importante. Exato, cada vez mais. Cada vez mais. E daí eu sinto que a poesia é tão importante porque na altura Pablo Neruda foi preso por causa dos seus escritos. O Allen Ginsberg também, por causa do uivo e o poder da arte. Se a arte não fosse importante, os artistas não eram presos. E isso só me faz pensar que nós temos que continuar a fazê-lo com a maior liberdade possível. Porque não está nada adquirido, é verdade? Nada está adquirido. E mete medo, sim. Mete medo, às vezes, imaginando-me pré-25 de Abril, nós todos achamos que eu vou ser revolucionária e vou ir contra o sistema, mas nós não sabemos o que é viver em ditadura e nós temos essa liberdade adquirida. E não sei até que ponto é que o medo não ia vencer. E às vezes não damos valor a essa coisa, essa liberdade que conquistámos e que, não é? E hoje em dia pensamos pouco nisso. Por isso é que eu acho que este foi importante, este teu trabalho dos 48 artistas, 48 anos de liberdade. Porque, de facto, atenção, já tinhas trabalhado esta questão do 25 de Abril 10 anos antes, ou uns anos antes, em 2014, quando foi o tal concurso do 25 de Abril, hoje. Aí é que teve contigo o Júlio Pomar. Eu concorri só para ele ver uma peça minha uma vez na vida e depois ligaram-me a dizer: ganhaste. E eu, o quê? E depois, quando foi a inauguração do mural, ninguém me tinha dito que ele ia estar presente. E ele aparece. Incrível. E eu comecei a ficar muito, obviamente, nervosa. Sim. E cheguei-me perto dele, perguntei se eu podia cumprimentar. E ele puxa-me e dá-me um abraço gigante e diz-me ao ouvido: quero ver mais coisas suas. E eu desatei a chorar. E há imensas fotos. Grande emoção. Contigo comovida. Comigo comovida e foi um momento extraordinário. Claro que sim. Muito marcante, obviamente. É engraçado, estavas a falar isto há bocado da GAU e de Lisboa, este gabinete de arte urbana. Em fevereiro do ano passado, a arte urbana pôs Lisboa no top 5 da Europa. Lisboa está entre as 5 melhores cidades da Europa para apreciar a arte urbana. Este é um estudo da Radical Storage, que estudou as Street Art Cities, da Google Maps, dos blogs de viagens. E, de facto, e tu és referenciada entre artistas como Vils, Bordal 2, Odaíde, Tamara Alves, entre outros, igualmente reconhecidos, lá estás tu, e tu tens estas rotas da arte urbana. De facto, Lisboa, como por exemplo, a gente vai a Bruxelas ver BD nas várias empenas. Lisboa hoje em dia já é importante, tem este importante roteiro sentes isso, não é? Sim, já há algum tempo. Acho que mesmo desde aquela altura que foram feitas aquelas peças em 2010, foi-se começando a criar espaço para a arte existir e cada vez mais.
Tenho aqui também uma coisa engraçada que fizeste há 2 ou 3 anos, I Was Here, I'll Be There, do Pobel e teu, nas Minas São Domingos. Foi um trabalho que te deu imenso gozo. Foi porque tinha um workshop de street art e tinha uma instalação ao mesmo tempo? Sim, nós fomos convidados pelo projeto Malacato para ficar em residência um mês. E então, em pico do verão, não era pico do verão, mas estava já, calor, já estava um calor terrível. E o norueguês, o Anders, o Pobel, não é? Ele não lidava muito bem com o calor, então aquilo era vida de vampiro. Ele ficava no escuro, não podíamos abrir as portadas porque entrava o sol, então ficava muito quente a casa, porque vivíamos mesmo naquelas casinhas típicas alentejanas lá, das minas. Então eu acordava de manhã e perto do lago ia ler, ia desenhar, ia estudar, ia fazer a minha inspiração artística. Claro. E ele ficava em casa até às 6 da tarde. E quando era bom para sair. E quando começava o sol lá a amainar, então é que ele saía para pintar, que nem vampiro, exatamente. Isso é quase o guarda noturno e a mulher a dias. É verdade. Quase não se cruzam. Sim, depois tínhamos a nossa dinâmica, era muito engraçada. Víamos séries, conversávamos, eu cozinhava e... Cozinhas bem? Eu adoro cozinhar. Qual é a tua especialidade? Eu gosto de transformar comida tradicional portuguesa em vegan ou vegetariana. Por exemplo, arroz de pato sem pato. Ok. O arroz de qualquer dia comigo. E o que é que substituis? A proteína do pato substituis para alguma coisa ou pões outros legumes? Cogumelos. Os cogumelos são maravilhosos. Gosto imenso também. Sim. Sim, gosto de inventar. Muito bem. E agora, ainda bem que falámos disso agora, celebrando a Marlene, finalmente, mas uma estrela Michelin para uma portuguesa. Também já por aqui passou a maravilhosa Marlene. Tens toda a razão. Agora estou a pensar estou a ver outra coisa aqui do Art Dunk, esta coisa da Underdogs e a Liga Bet League que fizeram isto das bolas de basquete. Eu não sabia isto, mas as bolas de jogo do basquete da Liga têm de ser substituídas, renovadas todos os anos. E, portanto, portanto, esta coisa de economia circular, o desporto e a cultura, tudo junto. E então entregaram 24 bolas a 24 artistas, cá está a Cruella de Enfer, cá estás tu. Foi interessante. Quando depois desta exposição que teve na estação do metro de Castoré, por exemplo, esteve lá a exposição das bolas. Sim. Foi interessante ter uma escala 3D e aproveitar um bocadinho das peças. Foi difícil. O que é que tu fizeste com a tua? Pintaste alguma coisa ou mudaste aquela forma? Eu mantive um pouco da forma, mas construí tal natureza em volta e fiz um corvo. Pronto, fiz assim umas... Mudei um bocadinho as bolas. Muito bem, Viúva Lamé, que também fez 175 anos e tu tiveste presente também nesta exposição uma perspectiva do presente, uma visão do futuro, porque tu também tinhas sido uma das 17 artistas que tinha feito residências artísticas com eles o ano passado, se não me engano. Sim, fiz juntamente com a Cruella, tivemos não sei se foi bem um mês, não foi linear, não foram todos os dias, mas foi incrível poder estar naquele ambiente, na fábrica, a trabalhar e aprender com quem sabe, e já era algo que queríamos fazer há algum tempo, tivemos essa oportunidade e fazer parte da exposição. É incrível. A fábrica extraordinária, claro. Importante para a história do azulejo em Portugal. Tenho saudades de ir para lá. And Your Flash Becomes a Poem. Então estamos a falar na Galeria Underdogs, ali em Marvila, que vai estar até 8 ou talvez até 15 de março. Passados 5 anos sobre a tua última exposição individual lá, voltaste com 27 novas obras. Estamos a falar de aguarelas, de desenhos, dípticos, esculturas e materiais diversos, resina, madeira. É muito giro esta variedade que tu tens e que emprestas àquilo. A exposição vale muito a pena, é muito bonito. Tem esta questão das frases e das escritas, porque tu, de facto, para ti a escrita é a primeira pincelagem de qualquer obra. Sim. E tu inspiras-te muito também na poesia, no Alberto e em todas as poesias, o Uivo e coisas que tu gostas de ler. Sim. Inspira-te muito, não é? As frases, a palavra é importante. Acompanham-me desde sempre e aos poucos fui incorporando as frases nos meus trabalhos e comecei a ganhar coragem para assumir isso cada vez mais. Às vezes acho que é mais fácil, não é mais fácil, às vezes sinto que estes autores dizem exatamente aquilo que eu quero exprimir com emoções. Portanto, usas essa ajuda ali plasmada, é engraçado, porque isto ao mesmo tempo, para mim foi engraçado, porque obriga-me a ver as tuas coisas de uma certa distância e depois eu vou lá para conseguir ler e para estar a tentar descobrir as palavras todas que querem dizer. Sim, e é engraçado este movimento também é giro que tu obrigas as pessoas a ter, eu acho giro. Eu acho que cria essa relação de intimidade e de sedução com o espectador. As tuas coisas tanto se vêem à distância de uma rua, como se vêem de repente ao pé num grande formato que é muito giro. Muito bem, não te vou gastar mais tempo, foi muito boa esta conversa. Tamara Alves, gostei muito da tua
primeiro da tua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador e depois da tua arte. Fica aqui este convite final a quem nos ouve, não perca esta exposição da Tamara Alves, And Your Flesh Becomes a Poem, na Galeria Underdogs. O Fernando Palha 56, ali em Marvila, entrada livre, terça a sábado, das 2 às 7, a não perder, porque vale muito a pena. Tens uma mão extraordinária, gosto muito dos seus desenhos e continua sempre. Queremos te ver na pequena escala, na grande escala, em qualquer escala. Muito obrigado por teres vindo. Muito obrigada, eu. Muito obrigado. Obrigada.